Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos. Vamos falar da Série D, hein? A última divisão do Campeonato Brasileiro. São 64 clubes, divididos em 8 chaves com 8 clubes cada. Jogam em cada chave, né? No retorno, num total de 14 jogos. Os 4 primeiros colocados, num total de 32, garantem classificação para a segunda fase. Antes de mais nada, vou convidá-los, façam inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, hein, para você ser avisado a cada novo vídeo. Já fiz da Série B, estou fazendo da Série D. Amanhã, ao término do jogo da Série C, eu faço também. A gente vai batendo um papo, tendo transmissões, programas, enfim. Vamos fazendo aquilo que a gente faz muito no Twitter, esse bate-papo. Para ser rápido, porque são muitos jogos, né? Vamos começar com o grupo dos paulistas. O grupo 6 tem só a Ferroviária dos clubes paulistas. Dos 5 participantes, só a Ferroviária. E olha, a Ferroviária nessa quinta rodada foi a maior goleada expressiva, aliás, da competição até agora. Meteu 7-0 no time do Águia Negra. Olha que o Águia Negra é do Mato Grosso do Sul. Jogando em Araraquara. A quarta vitória, a Ferroviária estreou perdendo para o Uberlândia 3-0 lá em Sorocaba, que estava o campo de reforma em Araraquara. Depois o time do Elano foi um rolo compressor, veio agora 7-0. Eison, Guilherme Bala 2, Bernardo, Léo Castro, Júlio Vitor e Alisson Tadei, os autores dos gols. E com esse resultado, a Ferroviária foi a 12 pontos, disparou, hein? Disparou na liderança, ficando cada vez mais fácil a sua classificação e jogou o Águia Negra com esse resultado aí lá para a penúltima colocação, 7 pontos, sétimo colocado, 4 pontos, e a Ferroviária está tranquila. Por que está tranquila? Porque o segundo colocado e o terceiro tem 8 pontos. São o Boa Esporte e o Uberlândia, os dois de Minas Gerais. E os dois se enfrentaram e empataram em 2-2. Lucas Coelho e Aroá, o Boa Esporte, e aí estava 2-0 para o Boa Esporte, o Uberlândia pegou e empatou o jogo no segundo tempo com o Matheus Mendes e o Ingro. Moral da história, os dois têm 8 pontos, nos critérios o Boa é o segundo com 8, e o Uberlândia é o terceiro com 8, abriu 4, ou seja, já tem 2 rodadas aí de tranquilidade a Ferroviária. Melhor impossível. O quarto colocado, fechando o G4, os 4 que se classificam, é a Caldense. A Caldense vai jogar na segunda-feira contra a Patrocinense, do duelo mineiro. A Patrocinense é lanterna e a Caldense é o quarto colocado. Eu até nem esperei esse jogo fazendo o vídeo antes. Por quê? Porque não vai influenciar nada. Se a Caldense perder, ela continua na quarta colocação. Se ela ganhar, ela vai assumir a vice-liderança. Ou seja, ela vai estar no G4 ao mesmo tempo. O Patrocinense que vai jogar lá na sua casa, se vencer, ela deixa a lanterna, fica com 5 pontos e cola na Caldense. Então, para Patrocinense pode ser que ajude. Bom, se a gente já falou do grupo A6, vamos falar do grupo A7, onde estão os outros 4 clubes paulistas. E olha, a Portuguesa no duelo paulista com o São Bento, a Portuguesa acabou vencendo por 2-0 no Canindé. E olha, os gols do Kaique no primeiro tempo e o Lucas Douglas no finalzinho do segundo tempo. Com esse resultado, a Portuguesa chegou ao mesmo número de 9 pontos com o Madureira. O Madureira agora é líder nos critérios com 9 e a Portuguesa é a segunda com 9 também. Ou seja, a Portuguesa continua invicta, continua fazendo aquela campanha de recuperação, veio com empates, enfim, subiu uma posição, ela é a terceira, agora ela é a segunda com o mesmo número de pontos do Madureira. E o São Bento, com essa derrota, sexta colocação com 4 pontos, a 3 do Santo André, que está no G4. Situação meia complicada do São Bento, mas ainda dá, né? Portuguesa é beleza. E a Portuguesa, se a gente está falando da Portuguesa que é vice-líder, vamos falar do Madureira, né? O Madureira que venceu o Bangu no duelo carioca por 1-0, gol do Pedro Cavallini, e aí o Madureira, que era terceiro colocado, aproveitou o tropeço ali do Boa Vista, que era o líder. O Madureira tem 9, a Portuguesa tem 9 e o Bangu, com essa derrota, é o lanterna com 2 pontos apenas. E quem também tem 9 pontos, mas nos critérios caiu para a terceira colocação, é o Boa Vista. O Boa Vista acabou empatando por 1-1 em casa, né, em Saquarema, no Rio, 1-1 com o Cianorte. O Marquinhos fez 1-0 para o Boa Vista e o Eduardo Doma acabou empatando para o Cianorte. Bom, você vê que os 3 estão ali. Madureira 9, Portuguesa 9, Boa Vista 9. E o Cianorte com esse empate, aliás, é o rei dos empates, hein?
Cianorte tem 5 pontos, está na quinta colocação, próximo ali do G4. Porque o G4 quem fecha é o Santo André. O Santo André venceu a Inter em Limeira, duelo paulista. De virada, a Inter fez com o Gui Mendes 1-0, depois o PV e o David Ribeiro fizeram 2-1. Olha, foi a 7 pontos, coladinho ali, coladinho com os 9 pontos de Madureira, Portuguesa e Boa Vista, e continua ali no Santo André, tá bem, hein? Continua ali dentro do G4. Ruim é a Inter, que com 3 pontos está na 7ª colocação e deu uma distanciada do G4. Então esse aí é o grupo dos paulistas. No outro jogo que a gente teve, né? O Boa Vista 1-1 com o Cianorte, Internacional 1, Santo André 2, Madureira 1, Bangu 0 e Portuguesa 2, São Bento 0. Bom, se a gente for ver, a única mudança no G4, na verdade, aconteceu no grupo 1. O grupo A1, né? O grupo A1, o Galvez do Acre acabou entrando no lugar do Ipiranga do Amapá. Acabou entrando no G4. Por quê? Porque nesse grupo teve Castanhal 2, Ipiranga 1. O Castanhal é do Pará. São Raimundo de Roraima 1. Gás de Roraima também, o duelo de Roraima 1-1. O Fast de Manaus perdeu do Galvez do Acre por 2-1. E aí o Atlético Acreano, nossa, caiu ano passado da C para D e tá horroroso na Série D. O Atlético Acreano jogando lá no Acre, perdeu do Penharol do Amazonas por 2-1. Moral da história, o Castanhal do Pará continua líder, primeiro colocado com 11 pontos. O Penharol é vice-líder, ele era o quarto colocado, subiu 2 posições, tem 9. O Galvez, que era o quinto colocado, agora é o terceiro com 9 também. O São Raimundo, que era o segundo, agora é o quarto com 9 também. Então, quem entrou foi o Galvez do Acre, quem saiu foi o Ipiranga do Amapá. Aí nós tivemos mudança. Já no G4, vocês vão ver que não teve mais mudança nenhuma. Só ali o segundo, às vezes é terceiro, o quarto, às vezes é primeiro, porque está muito próximo. Mas não teve novidades. Por exemplo, o Guarani de Sobral, jogando com o 4 de julho, o Guarani de Sobral era líder, o 4 de julho era vice-líder. O 4 de julho fez 1-0 com o Iltinho, e depois o Guarani de Sobral, com o Passira, com o Macena e com o Maranhão, fez 3-1. Moral da história, o Guarani é o primeiro com 12 pontos e o 4 de julho caiu para terceiro com 8. Mas estão dentro do G4. Nessa chave ainda você teve Juventude do Maranhão 1, o Paragominas 3. Aí o Paragominas, que é do Pará, ele assumiu a vice-liderança no lugar do 4 de julho. Os mesmos 8 pontos, mas no critério. O quarto colocado continua sendo o Motoclube do Maranhão. No duelo com o Imperatriz do Maranhão, 1-1, Cleitinho para o Moto, Romário para o Imperatriz, mas o Moto continuou na 6ª colocação, na 4ª colocação com 6 pontos, e o Imperatriz na 5ª com 6 também. Estão brigando bastante, mas o G4 não mudou. No jogo do duelo lá de Tocantins, olha o Palmas, que não vencia ninguém, venceu o Tocantinópolis por, olha, foi uma goleada, 4-1. E aí o Palmas fez seus primeiros 3 pontinhos, mas continua na lanterna. O Tocantinópolis com 5 é o penúltimo colocado. Então essas que são os resultados do A2. No A3, o ABC de Natal continua líder, com 9 pontos, porém perdeu mais uma. Olha, estava vencendo por 2-0 o Caucaia lá no Ceará. Vinícius Leandro e Negueba. Vocês acreditam que o Caucaia virou para 3-2? Vinícius Leandro contra, Castro 2 vezes, e aí o Caucaia, o ABC, a segunda derrota, hein? Segunda derrota, mas mesmo assim, 9 pontos, continua líder. E o Caucaia, que fez a primeira vitória, com 5 pontos, é o 7º colocado apenas. O vice-líder é o Campinense. O Campinense empatou o clássico com o 13 na Paraíba por 0-0, tem 8 pontos. O Souza, da Paraíba também, ele empatou 0-0 com o Central de Caruaru, mas continua com 8 pontos, está dentro do G4. Então não mudou. ABC primeiro, Campinense segundo, Souza terceiro com o mesmo número de pontos do Campinense, o Atlético Cearense na 4ª colocação, mesmo perdendo para o América de Natal por 2-0. O América de Natal ficou com o mesmo número de pontos que o Atlético Cearense, 7 pontos, mas nos critérios ele é ainda o 5º colocado. Na 4ª colocação, no grupo A4, nós também temos os mesmos 4 primeiros colocados. A Itabaiana, que venceu o Muricy de Alagoas 1-0, o time sergipano tem 11 pontos, está na primeira colocação. Outro sergipano, o Sergipe, segunda colocação, venceu o Asa fora de casa por 3-1 e o Sergipe foi a 10. Também está ali duas equipes de Sergipe nas 2 primeiras colocações do grupo A4.
O Juazeirense, que inclusive está na Copa do Brasil, vocês sabem, empatou com o Retrô em Pernambuco por 0-0. O Juazeirense continua na terceira colocação com 9 pontos e o Retrô na quarta colocação com 8 pontos. Aí a gente tem o Asa na quinta com 4, o Muricy com 3, o Bahia com Feira de Santana e o Atlético da Bahia que empataram 2-2 nas duas últimas colocações. Mas notem, Itabaiana 11, Sergipe 10, Juazeirense 9 e Retrô 8 já distanciaram o quinto colocado, é o Asa, com 4 pontos. Então essa chave promete ficar muito fácil aí nas próximas rodadas pelo distanciamento. Hein? No grupo 5, nós temos o Nova Mutum, hein? O Nova Mutum lá do Mato Grosso ganhou do União, o clássico do Mato Grosso, e assumiu a liderança com 9 pontos. Junto com o Goianese, que fez 3-0 no duelo goiano. Duelo goiano, lá em Goiânia. O Jaraguá perdeu por 3-0, o Goianese tem 9 e Nova Mutum tem 9 também. O Brasiliense, que empatou o clássico com o Gama 0-0, foi em terceira colocação com 8 pontos. O Aparecidense, que perdeu do Porto Velho em casa, caiu para a quarta colocação, mas está dentro do G4. Então nós temos aqui de mudança. O Goianésia foi na vice-liderança, saiu da quinta colocação para a vice-liderança, e o Gama saindo, hein? União de Mato Grosso ali saindo do G4. Esse grupo está bem equilibrado. E finalizando no grupo 8, o Cascavel, lá do Paraná, continua tranquilo, continua na liderança, fez 2-1 no Esportivo. O Cascavel é o primeiro com 11, o Esportivo continua no G4, é os quarto com sexto colocado. O Joinville empatou fora de casa com o Rio Branco do Paraná, e o Joinville continua na segunda colocação com 9 pontos, o Rio Branco continua na última colocação. E aí nós tivemos também o Caxias, que venceu o Aimoré, o duelo gaúcho, por 2-1. O Caxias segue na terceira colocação, o Aimoré o sétimo com 4 pontos. E aí Juventus e Marcílio Dias, o duelo catarinense. O Juventus de Santa Catarina fez 2-0. O Juventus vai na quinta colocação com 5 pontos e deixa o Marcílio Dias também com 5 pontos na sexta colocação. Esses são os resultados. Vocês perceberam que dentro do G4 não houve nenhuma mudança. Liderança, alguma coisa assim. No grupo 1, a surpresa, o Galvez entrando. No grupo 5, o Goianese entrando no G4. Os demais, a mesma coisa. Os paulistas, temos a Lusa e o Santo André dentro do G4. A Ferroviária cada vez mais líder. E aí, em situação um pouco mais difícil, São Bento e Internacional de Limeira. Forte abraço a todos e reforço o convite. Faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho e sempre que tiver novos vídeos, vocês são avisados. E se tiverem informações do clube da sua cidade, da sua região, passe para mim, escreva lá, a gente troca uma ideia. Forte abraço a todos e até a próxima.